Olá pessoal, nós vamos dar sequência à nossa videoaula sobre o portfólio de aprendizagem. Na parte primeira, eu estava gravando, nosso tempo acabou na minha máquina aqui, então eu vou finalizar a nossa videoaula sobre o portfólio, tentando então sintetizar o que foi dito na primeira parte. Então lembremos que o portfólio é uma pasta de atividades onde se coloca os processos de aprendizagem, os trabalhos dos alunos dentro daquela lógica dita inicialmente. Então veja bem, o professor ele pode planejar todas as produções que venham compor este dossiê, também chamado de dossiê, alguns chamam de portafólio, o Gardner chama de processo-fólio, de informações sobre a ação educativa. No Brasil, a gente tem chamado de portfólio, né? Gostaria de lembrar uma questão importante que eu estava falando na nossa parte primeira do trabalho, é que o mais importante de uma ação com portfólio é a relação pedagógica que se vive ao pensar o processo avaliativo. Portanto, para vocês terem uma ideia, né, o título da minha tese chama Relação Pedagógica e Avaliação no Espelho do Portfólio. Então, o que muda a avaliação nesse sentido não é o uso do portfólio. Isso é o que a gente chama de conceitos equivocados quando se usa o portfólio. Não é o fato de eu usar o portfólio que diz que a minha prática é inovadora. É como eu faço o uso deste instrumento. Para fazer o uso deste instrumento de forma inovadora, é preciso pensar o processo e alimentar esse processo constantemente. Nesse sentido, professores têm que estar aptos para fazer esse processo, no sentido de estar disponível para responder as questões, devolver as ações de aprendizagem, instigar os alunos à autoavaliação, à autonomia. Então, nesse sentido, quando uso a palavra relação pedagógica, estou dizendo que é preciso mudar a minha concepção de processo de ensino-aprendizagem e me relacionar o tempo todo com esse estudante que está ali em processo de evolução do seu conhecimento. Então é muito importante dizer que é preciso mudar a estratégia de relacionamento com esse estudante, dessa produção com o estudante, né? Então eu gostaria de retomar alguns itens finalizando a nossa questão de discussão do portfólio. Então, utilizar o portfólio como uma prática é o mesmo que caminhar permanentemente no diálogo com o aluno na construção do seu processo de aprendizagem. As atividades devem ser planejadas em conjunto e os produtos são organizados e guardados para serem comparados, revisitados com outras ações que forem planejadas e para rever o processo de aprendizagem. Os objetivos são compartilhados e analisados na perspectiva de seu atendimento. O aluno analisa suas produções em dois sentidos, na perspectiva do coletivo, do plano de ensino e na perspectiva pessoal. Quer dizer, na perspectiva do coletivo é o plano de ensino que se tinha e na perspectiva pessoal. Ele compara o que fez com o que desejaria ter feito e compara com o que fez antes e reflete para ver se pode fazer ainda melhor. Então é a refazenda do processo. Da mesma forma, a turma como um todo reflete e analisa o que foi feito e se o que foi feito está de acordo com o que estava pretendido, se é o desejável, a continuidade ou não daquele processo, né? Então, nesse sentido, a gente tem um processo que, na verdade, o tempo todo se diz não pronto, com novas possibilidades, com a introdução do professor nessa possibilidade de mediar o processo. Nós ficamos por aqui e nessa videoaula vai ser seguida então dos slides para que vocês possam ter um registro de memória sobre o que foi falado aqui, também com as orientações sobre o processo de ensino,
e sobre a bibliografia que vocês podem usar como referência. Também digo para vocês, né, que lançarei o livro pela editora Vozes sobre o portfólio de aprendizagens, inovações no aprender, no ensinar e avaliar. Está no prelo e, se Deus quiser, este ano vai ser lançado. Espero que depois vocês se apropriem também dessa leitura, porque eu vou trabalhar numa outra lógica, maior ainda do que apenas o portfólio, mas usando o portfólio para desencadear inovações, projetos de trabalho e criatividade, né? E aí, quando a gente tem essas três questões de inovações, projeto de trabalho e criatividade, surge um outro elemento que são das incertezas, com a possibilidade de muitas ideias inovadoras aparecerem. Então, espero que vocês, ao longo de sua carreira docente, possam ir aprendendo a utilizar esse instrumento, que passa a ser hoje um instrumento interessante para reavivar e alimentar uma prática educativa rica, inovadora e com múltiplas possibilidades de aprendizagens que podem ser desencadeadas por uma relação pedagógica mais humana, mais afetiva e mais produtiva. Fica meu abraço e espero ter contribuído com essa discussão.